Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje nós iremos retornar o estudo aqui, as nossas meditações, para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E o tema que a gente vai falar hoje, na verdade, é sobre a dúvida. É normal nós, seres humanos, termos dúvidas algumas vezes na nossa vida. Afinal, muitas vezes a gente quer ter o concreto para quer ver, né? E muitas vezes Deus nos pede para que nós possamos crer sem ver. Esse é o maior desafio que Deus coloca para nós. E a dúvida, o que que é, na verdade? A dúvida, ela pode causar medo na gente. É quando a gente não consegue ver e ver alguma coisa, né? Ou está esperando algo e às vezes não acontece no tempo certo. E aí vem a dúvida, será? Será, né? E a dúvida, ela muitas vezes ela nos impede de viver ou de acreditar no que Deus tem para nossa vida. E aí a gente vai ler alguns versículos falando disso, para nos fortalecermos um pouquinho aqui na fé e estudarmos juntos a palavra de Deus. As duas músicas que nós iremos deixar como tema hoje é Sobre a Dúvida, do Rosa de Saron e do Leonardo Gonçalves, e Te Entreguei Meu Coração, da Lu Melpídio, tá bom? É um tema que ele fala, essas músicas elas falam bastante coisas pertinentes ao tema de hoje, então eu vou deixar depois o link na descrição para vocês, se vocês quiserem ouvir, será muito bom porque irá complementar a palavra. Bom, vamos ler o primeiro versículo. Deixa eu dar uma subida aqui. Vamos ver o primeiro versículo aqui, Lucas. Vamos abrir a palavra de Deus, a palavra do Senhor aqui. E Lucas 24, 38, tá bom? Acompanhem aí na sua Bíblia, ou se quiser verificar depois e anotar tudo num papel, fique à vontade. Lucas 24, 38. Então diz assim a palavra de Deus. Ele lhes disse: por que vocês estão tão perturbados? E por que se levantam dúvida no coração de vocês? Tá? Então, essa é um trechinho de quando Jesus ele aparece para os discípulos, né? E, e o versículo fala exatamente sobre isso. Então, a dúvida é nossa do ser humano desde antigamente, né? Desde relatos bíblicos. E aí a gente vamos continuar aqui. Aí aqui o próximo é Tiago 1:6. Diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha que forte, né? Às vezes Deus tem algo pra gente e a gente não consegue confiar, né? A gente tem medo. E Marcos, vamos continuar lendo aqui uns versículos para a gente se fortalecer aqui. Marcos 9, 24. Imediatamente, o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, quando Jesus, em uma das histórias da Bíblia, que Jesus pega e efetua a cura, né, por lugares que Jesus passava, constantemente multidões o seguia e várias pessoas em busca de cura, né, pediam para Deus curar. E olha que interessante, né? Exatamente isso. Como é importante nós crermos para o milagre da nossa vida acontecer. Aí agora nós vamos ler Mateus 24, Mateus 14, 31, perdão. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É quando Jesus anda sobre as águas, né? E aí Pedro, ele
ele olha para o mar, enquanto ele está olhando para Jesus, ele se firma, ele anda sobre as águas. E aí quando ele tira e dá o certo medo, Jesus tem que ir lá buscar e ir ao encontro dele, porque senão ele ia afundar, deu medo, ele afunda. E é mais ou menos isso, né? Quando Jesus nos toma pela mão, a gente confia em Deus, ele nos levanta. Aí agora aqui, nós vamos para o livro de Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. A paz de Deus, ela não é uma paz somente quando está tudo bem na nossa vida. Deus quer nos dar paz em qualquer circunstância que nós estejamos vivendo. Momentos bons, momentos ruins. É acima. A gente não consegue compreender a paz que Deus dá pra gente. Porque a gente não consegue entender. É somente a misericórdia dele que nos dá essa paz, que a gente não compreende. Como diz aqui, que excede todo o entendimento humano. É a paz de Deus, independente das circunstâncias, entregarmos para Ele, né? Mesmo sem a gente ver. E aqui também nós iremos ler Judas, tá bom? Judas 1:22. Olha que interessante, né? Tenham compaixão daqueles que duvidam. É normal da gente, a gente não pode julgar o outro. Ah, aquele lá precisa, sei lá, de mais fé porque ele está duvidando. Não, a gente tem que ter a compaixão. Nossa vida espiritual, ela é pessoal, né? E às vezes a gente está um pouquinho mais forte ou às vezes um pouquinho mais fraco, mas essa força vem só de Deus, nós não podemos julgar o outro, né? Independente da situação, da circunstância. Ao contrário, se a gente estiver mais forte um pouquinho, a gente tem que fortalecer o nosso colega, o nosso irmão que está um pouco mais fraco, e um vai ajudando o outro na caminhada cristã. E esse é o plano que Deus tem pra gente, né? Nós ajudarmos também uns aos outros também a fortalecer a sua fé. E muitas vezes nós vamos estar precisando, outras vezes é o outro, né? E unidos para a breve volta de Jesus, né? Para nos fortalecer espiritualmente para aquele grande dia, quando aquele dia chegar. E aqui nós iremos ler também, ao final, os Salmos 37, 3 e 5. Vamos lá. Confie no Senhor e faça o bem, assim como você habitará na terra e desfrutará em segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Vamos ler e continuar o 7 também. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. E aqui o 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Deus promete uma vida e eternal para mim e para você. E aqui continuando, Salmos 37, 29 e 30. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Que eu e você possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para nós fortalecermos o nosso irmão e para nós fortalecermos também. E se der medo, tudo bem, a gente vai encontrar onde a segurança na palavra de Deus, porque nós seres humanos é normal algumas vezes a gente olhar para nós mesmos, a gente sente medo, mas quando a gente para e olha para Deus, confia no agir dele, o nosso medo passa. E que nós possamos ser aqui
justos, como diz, que da nossa boca só sai a palavra de sabedoria e de justiça. Que eu e você possamos meditar sempre na palavra de Deus. E sempre quando tiver alguma dúvida, o maior manual que Deus deixou para falar para mim e para você é a nossa Bíblia. E ao final, Deus nos dará a vitória. Com certeza. Que eu e você possamos meditar na palavra dele. Sempre. E confiar nos planos que ele tem para cada um de nós. E olharmos sempre firme para o Mestre, pois com ele nós nunca afundaremos, nós teremos confiança nos planos que ele tem para a nossa vida e o medo irá embora, com certeza. Que eu e você possamos meditar sempre nesta palavra. Deus te abençoe, muito obrigado pela companhia. Bom final de semana, fique com Deus e até a próxima. Beijos!